brasileira. Nós só vamos mudar se houver comprometimento. O esporte é isso, é um comprometimento. É muito simples. Você pega uma criancinha com 2 aninhos, dá uma bolinha na mão dela. Ela vai saber o que fazer, vai começar a jogar. Compra um brinquedinho, uma arminha. Ela vai ter que aprender a usar aquela arminha. E eu tento, da melhor maneira possível, estender. Eu me dedico mais a esta casa do que a mim e a minha família. Então eu posso dizer que eu tenho tentado cumprir os meus compromissos nesse sentido. E o capitão Belarmino de Matos, ele foi esse homem que durante muito tempo ele preparou essa cidade. Então a gente tem aí histórias como o primeiro título de São Gonçalo, com relação ao esporte, que foi em 1958, o Esporte Clube Trindade campeão gonçalense, representou o estado do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro e em 1958 foi campeão brasileiro. Nós temos o Jomerson de Carvalho, aluno do Instituto de Educação, que em 1971 representou o Brasil na Grécia, nos Jogos Olímpicos. Então, histórias maravilhosas, tanto no futebol, como no vôlei, no basquete, no Kung Fu, no Jiu-Jitsu, e o Kickbox, que pouca gente sabe que hoje é o primeiro esporte do estado. O capitão Belarmino, ele tem esse papel central como um dos principais agentes da imprensa e agente social em São Gonçalo no século XX. Então é uma homenagem extremamente justa e importante para resgatar o nome do Belarmino, que tem ficado um pouco à margem, hoje na imprensa, ele é considerado o patrono do jornalismo gonçalense, mas tem ficado meio esmaecida essa memória. Eu acho importante registrar porque ele atuou numa outra forma de fazer jornal também. Eu acho que a questão da técnica, da tecnologia, e da ação do empresário, o homem de ação que foi o Belarmino, acho que para o campo do jornalismo ele tem uma importância extremamente fundamental nessa configuração de uma outra forma de fazer jornal. E no campo da cidade é o resgate de uma geração que atuou junto com o Belarmino na transformação de São Gonçalo de um antigo distrito de Niterói. Quando Belarmino funda o jornal A Gazeta, por exemplo, São Gonçalo tinha pouco mais de 20 anos de município emancipado. Era um município ainda engatinhando, ainda muito jovem, e foi uma geração que arregaçou as mangas no sentido de dar autonomia ao município em várias frentes. Na frente, por exemplo, dos serviços públicos, iluminação, rede de esgoto, água, telefonia. Então foram na rede de saúde, foram homens como Belarmino, Luiz Palmier, Ismael Branco, mulheres como a professora Albertina Campos, primeira diretora do Grupo Escolar Nilo Peçanha, a gente está aqui pertinho dele, e depois, um pouco depois, Aida Faria, Aida Vieira, vários homens e mulheres que lutaram para dar a São Gonçalo toda uma infraestrutura que muitas vezes era desvinculada do poder público, eram ações da sociedade civil, era esse grupo se mobilizando para criar movimentos, para criar associações pró-melhoramento do município. E com isso o poder público acabava incorporando, chegando a atuar junto, Mas muito do que nós temos hoje na rede de infraestrutura da cidade partiu da ação
desses homens e dessas mulheres. Foi muito feliz a Unijó e outras entidades de São Gonçalo e os segmentos da sociedade em prestar essa homenagem a esse grande jornalista que é Belarmino de Matos. Belarmino de Matos não só fez muito por São Gonçalo na parte da comunicação social, quando fundou o São Gonçalo, fundou o Itaboraí. Normalmente o jornalista não aparece, o jornalista é o que escreve a notícia, que manda a notícia e ele está sempre atrás de tudo, mas o jornalista nunca aparece. Então eu acho muito importante, porque o Belarmino de Matos foi um jornalista importante aqui em São Gonçalo, né? Um dos primeiros a fundar o jornal São Gonçalo e tantos outros, e grandes projetos que ele organizou e foram realizados, né? Nós estamos vendo aí as listas de vários, a loja maçônica, várias escolas. Eu estou aqui representando a Associação Nacional de Imprensa, que é uma organização nova que tem essa satisfação de prestar essa homenagem ao Belarmino. Eu acho que essa oportunidade ela é bem propícia, não tem a menor dúvida. O capitão Belarmino de Matos, e que foi fundador do jornal São Gonçalo na década de 31. E também, além de ter sido fundador da Gazeta em 13 e a Folha de Itaboraí em 48, é inadmissível que alguém fique fora do trabalho bonito e necessário como esse. E a história tem que ser contada. Olha, ele com 2 anos de idade, ele veio para essa cidade, São Gonçalo, e veio de Itaboraí. E realmente ele marcou quando ele teve participação diretamente em fundação de o Hospital Luiz Palmieri, o Centro de Puericultura. Realmente o capitão Belarmino, ele marcou a época. O capitão era um homem assim, sério, né? Mas ele era simpático, era a maneira dele ser, né? Eu me lembro uma vez, entre tantas vezes, né, que eu, garoto, né, eu comecei com 14 anos no jornal São Gonçalo, então o garoto leva para o Zezinho os escritos dele, a crônicazinha dele, e eu levava o Zezinho, mas acontece que a letra dele era muito difícil, mas o Zezinho, que era o linotipista nosso, ele entendia perfeitamente todas as palavras, ele já mandava eu passar direto dele para o Zezinho. Eu nasci e me criei ele dentro do jornal São Gonçalo, né? E eu tenho que enaltecer essa parte aí. Eu, nessa fase minha de idade que eu citei, 14 anos, ali eu comecei minha trajetória. Hoje eu vou fazer 68 anos, e ali foi minha escola, meu estágio, minha escola, e que eu saí, depois voltei, porque eu tive outras atribuições, mas voltei e ainda levei muito tempo escrevendo São Gonçalo. Eu acho que o jornal São Gonçalo, não querendo deixar em branco os outros jornais e outras instituições que ele fundou, o jornal São Gonçalo, para mim, foi marcante. O título de capitão, o Belarmino recebeu em 1919 pelas mãos do presidente da República, Epitácio Pessoa, e cuja época o ministro da Guerra era o Panjac Calógica. Ele recebeu o título de capitão da Guarda Nacional. E com este título, ele conseguiu fundar em São Gonçalo 2 tiros de guerra. O primeiro tiro de guerra, ele fundou e conseguiu, com esse tiro de guerra, que muitos jovens fizessem a sua preparação para a guerra, para não precisar ir para o quartel. Fiz aqui mesmo em São Gonçalo. E ele, como capitão da Guarda Nacional, ele teve uma participação muito grande, porque ele fazia parte da companhia que pertencia a Niterói, São Gonçalo e Magé. O capitão Belarmino de Matos é, inegavelmente, um homem que atuou em vários pontos da sociedade gonçalense. O homem passa, mas a obra fica. Belarmino é um desse tipo de homem. Passou, mas a obra ficou. Tanto é que ele passou a ser imortal, porque ele é patrono da cadeira 17 da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, cuja ocupante, o primeiro ocupante e atual ocupante, é o seu filho, o acadêmico César Augusto Martins. Todas as instituições, ele praticamente que
era o coordenador. Trazia as ideias dele, sempre respeitado. Uma das coisas bonitas que eu sempre achei nele foi que ele sempre impôs um respeito sem força. Embora tivesse um órgão de divulgação muito forte, ele podia ter influenciado muito mais se ele quisesse. Eu fazia 2 dias na semana o basquetebol. E os outros dias eu aproveitava e ia para conversar com o capitão. Até não ia só por causa do chá da tarde, que ele servia muito bem. Eu aproveitava, ele começava a conversar, depois ele dava a horazinha, ele, vamos embora? Eu digo, vamos. Aí nós atravessamos um portão que tinha por trás do Jornal São Gonçalo, atravessamos a linha do trem, a Leopoldina, e ele ia para casa. Acabávamos de tomar o chá, eu estou pensando que ele voltava, mas não, ele sentava a poltrona e começava a falar sobre literatura. Uma coisa incrível, ele conhecia de literatura profundamente. E eu passei a ter amor ao município de São Gonçalo através dele. Como presidente da Academia Gonçalense de Letras, desde 2010, a história do capitão Belarmino mais ou menos se comunica com a GLAC, porque as pessoas que estão hoje na GLAC, os membros da GLAC, foram participantes, escreveram no Jornal São Gonçalo. Né? É raro não ver um membro da GLAC que não tenha passado pelas colunas do Jornal São Gonçalo. Ele era um trabalhador das letras, ele estava exatamente na escrivaninha dele escrevendo um artigo naquelas listas, né? Aquelas folhas brancas compridas. Eu me lembro exatamente disso, que na velha escrivaninha dele, ele escrevendo aquele artigo. Que ser jornalista numa cidade, e começando, né, uma cidade como São Gonçalo, deve ter sido muito difícil. E manter um jornal esse tempo todo em São Gonçalo foi uma tarefa de gigante. Eu acho que o jornalismo tem um papel central, né? A fundação do jornal A Gazeta e depois do jornal São Gonçalo. Mas a ação do Belarmino ela extrapola o campo da imprensa. A imprensa é o veículo de formação desse gonçalense que está aí vivendo na cidade nesse momento. Então, essa geração tinha uma concepção de formação da cidadania, da participação da comunidade na urbe, na vida da cidade, que incorpora outros campos. Por exemplo, o campo esportivo. Né? Você informa e forma a opinião pelo jornal, mas você também tem que formar o corpo. Né? Então, a preocupação da formação física, né, de um povo sadio, né, e capaz de atuar na vida local, leva a ações no campo do esporte. Então a Liga Esportiva é uma dessas ações. A questão da saúde também, o Belarmino participa em 1920, a ideia de 19, né, logo o Luiz Palmier, por exemplo, chega em 1918 para combater a gripe espanhola aqui em São Gonçalo. E rapidamente ele se associa a vários elementos da cidade, o Belarmino e outras famílias tradicionais, buscando criar uma agência hospitalar para o município. O município não tinha um hospital, o que tinha era um pequeno pronto atendimento, um pequeno pronto-socorro. Então, esse grupo funda a Associação Pró-Hospital de São Gonçalo, em 1920, e atua fortemente até a sua inauguração em 1934.
Então, nessa ideia da formação de mente e corpos do gonçalense, você tem a atuação do capitão no campo do jornalismo, no campo da saúde, no campo do esporte, no campo da educação, que é uma geração que está incentivando a criação de escolas públicas e a ação, né? Na década de 50, por exemplo, você tem os ginásios da Campanha Nacional dos Educandários Gratuitos, da SENEC, né? Você tem também a criação de parques esportivos em escolas, como na Escola Júlio Lima, no Laranjal, seguindo essa dinâmica da formação de corpos e mentes, né? Então, você tem aí essa geração que pensa a formação integral dessa comunidade, dessa sociedade gonçalense, né? Então, eu não gostaria de destacar, apesar do capitão ser sempre lembrado pelo seu papel na imprensa, eu acho que a atuação dele na imprensa está associada a essa concepção maior de formar o gonçalense, formar mentes e corpos para atuar nessa mudança da cidade. É um grupo muito engajado nesse projeto de construir uma São Gonçalo, essa São Gonçalo que foi a São Gonçalo da Manchester, né, das indústrias, da modernidade, né? Então é formar uma comunidade que pudesse atuar nesse contexto de transformação do município. Acho que a palavra que definiria o Bellarmino é o idealismo. E as menções sempre ao Bellarmino era como um homem que idealizava, mas que não ficava só no ideal, era um homem que agia, né? Então eu acho que a ideia vem antes da ação. O Bellarmino representa esse idealismo por uma outra São Gonçalo que ele lutou para construir também. Esse livro é o livro sobre o Luiz Palmier, né, pensando